No momento em que Daniel Whittaker zombou da camareira do hotel em seu próprio jantar de noivado, ele não tinha ideia de que sua vida perfeita estava prestes a desmoronar. Porque quando o menininho que a ajudava se virou, Daniel sentiu um frio na espinha olhando para ele. Estava o seu próprio rosto, completo com a cova na bochecha que ele via no espelho toda manhã. 5 anos de mentiras, 5 anos de mensagens bloqueadas, 5 anos de um filho que não sabia o nome do pai, e a mulher que os mantivera separados, a única pessoa em quem Daniel mais confiava no mundo. Agora Maya Bennett estava ali, em seu uniforme, observando o reconhecimento brotar nos olhos de Daniel, enquanto o sorriso da noiva começava a se desfazer e o rosto da mãe ficava branco como cal. Alguns segredos destroem famílias. Outros as reconstroem de formas que ninguém esperava. Se você está acompanhando esta história, curta e se inscreva, e me diga de que cidade você está assistindo, porque este conto de verdade oculta e segundas chances está apenas começando. As velas da mesa 7 tremeluziam enquanto Maya Bennett se movia entre as cadeiras, tomando cuidado para não esbarrar em ninguém com sua jarra de água. O salão do restaurante do Sr. Patel fervilhava de risadas e o tinir suave de talheres contra a louça. Ela já havia trabalhado em dezenas de jantares particulares como este, mas esta noite parecia diferente. Esta noite sentia o peito apertado. Talvez fosse porque Léo estava ali. Seu filho de 4 anos estava perto da estação de serviço, usando um aventalzinho preto que o Sr. Patel havia amarrado em sua cintura. Os olhos castanhos de Léo estavam arregalados enquanto ele observava a festa chique através do arco. Maya já o havia levado para o trabalho antes, quando a babá ficava doente, mas geralmente o mantinha na cozinha dos fundos. Naquela noite, o Sr. Patel disse que Léo poderia ajudar a carregar as cestas de pães, se quisesse. Só por alguns minutos, o Sr. Patel dissera com seu sorriso gentil. O pequeno parece entediado lá atrás. Maya encheu o copo de água de uma mulher com cabelos loiros, perfeitamente arrumados. A mulher Sophie, ou algo assim, usava um anel de diamante que cintilava cada vez que ela movia a mão. Aquela era a festa de noivado dela. Maya tinha ouvido a equipe falando sobre isso a semana toda. Uma família de figurões da construção civil comemorando o noivado do filho com a filha de um banqueiro. Obrigada, disse Sophie sem realmente olhar para ela. Maya assentiu e seguiu em frente. Ela era invisível em eventos como aquele havia anos. Pessoas ricas raramente notavam a equipe. Ela era apenas mais um elemento da decoração, como as flores nas mesas ou os quadros nas paredes. Na cabeceira da mesa, um homem alto de cabelos escuros se levantou. Ele vestia um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que Maya ganhava em 3 meses. Daniel Whittaker, ela tinha ouvido alguém chamá-lo, o noivo. Atenção, pessoal, Daniel disse, erguendo sua taça de vinho. Sua voz era suave e confiante. Antes de comermos, quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. A mesa se aquietou. Maya deslizou para a parede dos fundos, ficando fora do caminho. Sophie e eu somos muito gratos por ter o apoio de vocês. Daniel continuou. O jeito que ele sorria lembrava Maya de algo, mas ela não conseguia identificar o quê. Estamos animados para começar nossa vida juntos, cercados pelas pessoas que mais amamos. Aplausos discretos encheram o salão. Maya olhou para a estação de serviço onde Léo erguia cuidadosamente uma cesta de pãezinhos. Ele estava sendo tão bonzinho, tão quietinho. O orgulho inchou em seu peito. Agora, Daniel disse, ainda de pé. Sei que a equipe aqui está trabalhando duro para tornar esta noite especial para nós. Embora eu tenha notado que eles misturaram um pouco os cartões de lugar. Ele sorriu para seus convidados. Talvez devêssemos verificar se as pessoas certas estão servindo às mesas certas. Alguns riram. O rosto de Maya ardeu. Ela sabia exatamente onde cada cartão de lugar pertencia. Ela mesma havia arrumado aquela mesa 2 vezes para ter certeza de que tudo estava perfeito. Ah, Daniel, disse uma mulher mais velha com uma risada. Esta devia ser a mãe dele. Ela tinha os mesmos cabelos escuros, embora os dela estivessem grisalhos. Você é terrível. Só para manter todo mundo esperto, Daniel disse. Mais risadas. Maya manteve o rosto inexpressivo e continuou repondo os copos de água. Ela era boa em ser invisível. Tinha muita prática. Léo apareceu ao seu lado,
a cesta de pães equilibrada com cuidado em suas pequenas mãos. Mama, ele sussurrou, onde vai este? Mesa 7, meu amor. Ela sussurrou de volta. Apenas coloque-a entre o saleiro e o pimenteiro. Léo assentiu seriamente e caminhou em direção à mesa. Maia o observou navegar entre as cadeiras, tão cuidadoso para não esbarrar em ninguém. Ele era um menino tão bom, um menino tão esperto. Daniel ainda estava falando, algo sobre o excelente serviço do restaurante, apesar dos pequenos contratempos. Maia queria sumir no chão. Ela se moveu para o próximo convidado, um homem com um bigode espesso que cheirava a colônia cara. Foi quando aconteceu. Léo chegou à mesa 7 e pousou a cesta de pães. Ao se endireitar, ele olhou na direção da voz de Daniel. O rosto do menininho se voltou para a cabeceira da mesa. O salão ficou em silêncio. Não completamente mudo, mas as risadas descontraídas se esvaíram. A conversa tropeçou e parou. Maia seguiu o olhar de todos e sentiu o coração disparar. Léo estava ali em seu aventalzinho preto, olhando para Daniel com aqueles grandes olhos castanhos. E bem ali, claro como o dia, estava a cova em sua bochecha esquerda. A mesma cova que Daniel Whittaker tinha. A mesma mecha de cabelo teimosa que fazia o cabelo de Léo ficar em pé na parte de trás, não importa o quanto Maia o alisasse. Daniel havia parado de falar no meio da frase. Sua taça de vinho permaneceu esquecida em sua mão enquanto ele olhava fixamente para Léo. A cor havia sumido de seu rosto. Sophie fez um som que poderia ter sido uma risada, mas saiu áspero e frágil. Que coincidência fofa, ela disse, mas sua voz era muito forçada. O menininho parece a sua cara, querido. A mulher mais velha, a mãe de Daniel, havia ficado muito parada. Seu sorriso parecia congelado em seu rosto. O Sr. Patel apareceu ao lado de Léo, gentil como sempre. Você fez um bom trabalho com o pão, garotão, ele disse suavemente. Mas você não precisa mais ajudar esta noite. Por que você não vai sentar com sua mama? Léo parecia confuso. Ele havia feito exatamente o que o Sr. Patel lhe pedira. A garganta de Maia apertou enquanto ela se movia em direção ao filho. Obrigada, Sr. Patel, ela disse suavemente. Ela pegou a mão de Léo. Vamos, meu amor. Vamos pegar um pouco de água para você. Mas mesmo enquanto ela afastava Léo da mesa, podia sentir os olhos sobre eles, os olhos de Daniel. Ela podia senti-lo olhando, juntando peças que ela esperava que ficassem espalhadas para sempre. A conversa no jantar lentamente recomeçou, mas parecia forçada agora. Estranha. Maia se ocupou repondo cestas de pão e limpando pratos vazios, mas suas mãos tremiam. Isso não podia estar acontecendo. Não ali. Não naquela noite. Ela havia pegado aquele trabalho de buffet porque precisava do dinheiro extra. A creche de Léo havia aumentado as mensalidades novamente, e seus trabalhos regulares de limpeza no hotel mal cobriam o aluguel. Ela nunca imaginou que encontraria Daniel em um jantar particular. Nunca imaginou que ele veria Léo. Nunca imaginou que ele notaria. Maia olhou para a cabeceira da mesa. Daniel continuava olhando na direção deles, mesmo enquanto conversava com o homem ao seu lado. Sua noiva Sophie estava fazendo o possível para manter a conversa, mas havia uma tensão em seus olhos agora. Mama, Léo sussurrou, puxando seu uniforme. Por que todo mundo está olhando para a gente? Não estão, meu amor. Maia mentiu. Você está imaginando coisas. Mas ela não estava imaginando o jeito que a mãe de Daniel continuava a olhar, ou o jeito que a risada de Sophie soava um pouco alta demais agora, ou o jeito que o próprio Daniel parecia distraído, respondendo perguntas sem realmente ouvir. Maia levou Léo até a estação de serviço e lhe deu um copinho de água. Suas mãos ainda tremiam enquanto ela o entregava. Fiz algo errado com o pão? Léo perguntou. Não, querido. Você fez tudo perfeito. Maia se ajoelhou à altura dele. Você é um ajudante tão bom. Mas vamos deixar os adultos cuidarem do resto do jantar, tá bom? Léo assentiu e tomou sua água. Maia se levantou novamente e respirou fundo. Ela conseguiria passar por aquilo. Só tinha que continuar trabalhando, manter a cabeça baixa e tirar Léo dali o mais rápido possível. Mas quando ela levantou o olhar, Daniel estava caminhando em direção à estação de serviço. O coração de Maia martelava contra as costelas. Ela colocou uma mão protetora no ombro de Léo e tentou parecer ocupada, arrumando guardanapos. Com licença, Daniel disse. A voz dele estava diferente agora, mais baixa.
sem a brincadeira confiante de antes. Maia olhou para cima relutantemente. De perto, ela podia ver a semelhança familiar ainda mais claramente. Léo tinha o nariz de Daniel, o queixo, os mesmos cílios longos que Maia costumava traçar com o dedo quando... Não, ela não podia pensar naquilo agora. Sim, ela disse. Os olhos de Daniel se moveram entre ela e Léo. O menininho derrubou algo. Ele estendeu um carrinho de brinquedo vermelho. O favorito de Léo. Maia nem tinha notado que ele o havia trazido. Ah! Maia pegou o carrinho. Obrigada. Daniel se agachou até a altura de Léo. Maia prendeu a respiração. Lado a lado assim, não havia como confundir. Qualquer um com olhos podia ver a conexão. Qual é o seu nome? Daniel perguntou a Léo gentilmente. Léo olhou para Maia, incerto. Ela assentiu levemente. Léo, seu filho disse em sua voz pequena e séria. Léo, Daniel repetiu. É um bom nome. Como um leão. Léo sorriu um pouco. Ele amava tudo sobre leões. Quantos anos você tem, Léo? 4, Léo disse, mostrando o número certo de dedos. Maia viu algo mudar no rosto de Daniel. Ela podia praticamente vê-lo fazendo as contas em sua cabeça. 4 anos de idade. O tempo era o certo, e ambos sabiam disso. Por favor, não olhe fixamente para ele, Maia disse baixinho. Ele fica nervoso perto de estranhos. Daniel se levantou lentamente. Você trabalha aqui com frequência? Trabalho com buffet às vezes, quando precisam de ajuda extra. Maia manteve a voz firme, profissional. Precisa de alguma coisa? Mais água para sua mesa? Não, eu. Daniel passou a mão pelo cabelo, desarrumando aquela mecha teimosa. Poderíamos conversar? Depois do seu turno? O estômago de Maia se contorceu. Eu trabalho até tarde. Eu poderia esperar. Não. A palavra saiu mais ríspida do que ela pretendia. Maia olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Não acho que seja uma boa ideia. Maia. O jeito que ele disse o nome dela fez seu peito doer, como se ele se lembrasse exatamente de como soava em sua língua. Por favor, ele disse. Só 5 minutos. Antes que Maia pudesse responder, Sophie apareceu ao lado de Daniel. Seu sorriso era perfeito e frio. Daniel, querido, Sophie disse, deslizando o braço pelo dele. Todos estão se perguntando onde você foi. Seus olhos absorveram o uniforme de Maia, a pequena figura de Léo atrás da estação de serviço, o jeito que Daniel olhava para os dois. Sophie era esperta. Maia podia vê-la juntando as peças também. Eu estava apenas agradecendo a equipe, Daniel disse, mas não se afastou da estação de serviço. Que atencioso, Sophie disse. Sua voz era doce, mas sua mão no braço de Daniel parecia apertada. O serviço de buffet aqui é realmente maravilhoso, não é? Tão pessoal. Maia sentiu o rosto esquentar. A mulher não estava sendo abertamente rude, mas a mensagem era clara. Saiba seu lugar. O Sr. Patel dirige um bom restaurante, Maia disse com naturalidade. Tenho certeza que sim. O sorriso de Sophie nunca vacilou. Daniel, eles estão prestes a servir o prato principal. Devemos voltar. Pratos quentes passando. O Sr. Patel apareceu com uma bandeja, seu timing perfeito como sempre. Todos de volta aos seus lugares, por favor. Sophie entendeu a dica e guiou Daniel de volta para o salão. Mas ele continuou olhando por cima do ombro para Léo. Maia soltou um suspiro trêmulo. Suas mãos tremiam novamente enquanto ela ajeitava o aventalzinho de Léo. Mama? Léo olhou para ela com aqueles olhos castanhos familiares. Quem era aquele homem? A garganta de Maia apertou. Apenas um dos convidados, meu amor. Ele parecia legal. Sim, Maia sussurrou. Parecia mesmo, mas legal não era suficiente. Legal não mudava nada. Legal não apagava 5 anos de silêncio. Maia passou o resto do serviço de jantar tentando ser invisível novamente, mas era impossível. Ela podia sentir Daniel os observando toda vez que passava por sua mesa. Podia sentir a atenção afiada de Sophie sempre que reabastecia seus copos de água. Podia sentir a mulher mais velha, a mãe de Daniel, a estudando com olhos calculistas. Quando serviram a sobremesa, os nervos de Maia estavam à flor da pele. Léo tinha sido bonzinho a noite toda, mas estava ficando cansado. Ele continuava esfregando os olhos e bocejando. Quase acabando, meu amor, Maia sussurrou para ele.
Só mais um pouquinho. O jantar estava chegando ao fim. Os convidados começavam a pegar suas bolsas e casacos. Sophie estava falando sobre degustação de bolos e visitas a locais. Daniel assentia, mas Maya percebia que o coração dele não estava naquilo. Ela estava limpando os pratos da sobremesa quando ouviu a mãe de Daniel falando em voz baixa e aguda. Vamos conversar sobre isso em casa, a mulher estava dizendo. Conversar sobre o quê? Daniel perguntou. Você sabe exatamente sobre o quê? A voz da mãe dele era controlada, mas firme. Não faça um barraco aqui. Maya não olhou para eles, mas suas mãos se apertaram ao redor dos pratos que carregava. Ela podia adivinhar o que eles estavam discutindo, ou melhor, quem. À medida que os últimos convidados saíam, Maya começou a rotina de limpeza. Empilhar pratos, recolher copos, limpar mesas, guardar as flores que sobravam. Léo ajudou levando guardanapos para o cesto de roupa suja, seus pequenos passos cuidadosos e determinados. Maya, ela se virou. Daniel estava parado na porta entre o salão de jantar e a área de serviço. Sua gravata estava solta agora, seu cabelo um pouco bagunçado. Eu falei sério sobre o que disse antes, ele disse baixinho. Sobre conversar. Maya olhou em volta. A maioria dos outros funcionários já tinha ido para casa. O Sr. Patel estava na cozinha, acertando as contas com o gerente da noite. Léo estava concentrado em dobrar guardanapos, sem realmente ouvir. Não há nada para conversar, Maya disse. Eu acho que há. Foi há muito tempo, Daniel. Não tanto tempo assim. A voz dele era suave, mas intensa. Ele tem 4 anos, Maya. 4. Maya pousou os pratos que segurava. Fale mais baixo. Você tentou me contar. A pergunta pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois queria atravessar. Maya havia tentado contar a ele. Meu Deus, como ela tentou. Chamadas que iam direto para a caixa postal. Mensagens que nunca eram respondidas. Aquela vez em que ela conseguiu ligar para o telefone dele e uma mulher, esta mulher, ela percebeu agora, atendeu com gelo na voz. Não importa agora, Maya disse, em vez disso. Importa para mim. Importa mesmo? Maya olhou significativamente para o salão de jantar, onde Sophie provavelmente o esperava. Por quê? Do meu ponto de vista, parece que você está muito bem sem a gente. Daniel se encolheu como se ela o tivesse atingido. Maya, eu nunca soube. Mama, Léo interrompeu, aparecendo ao lado dela. Podemos ir para casa agora? Estou cansado. Maya olhou para o filho. Seu lindo e perfeito filho que tinha a cova do pai, e o cabelo teimoso do pai, e os olhos gentis do pai. O filho que perguntava sobre o pai desde que era pequeno, o suficiente para notar que outras crianças tinham 2 pais. Sim, meu amor, ela disse. Podemos ir para casa agora. Ela começou a recolher as coisas deles, a mochilinha de Léo, sua bolsa, o casaco que havia trazido caso fizesse frio. Daniel os observava, seu rosto ilegível. Maya, ele disse enquanto ela pegava a mão de Léo. Amanhã, o parquinho da Rua das Palmeiras. 4 horas. Maya hesitou. Ela deveria dizer não. Deveria ir embora e continuar andando, como vinha fazendo por 5 anos. Mas então Léo olhou para ela com aqueles olhos castanhos confiantes, e ela pensou em todas as vezes que ele havia perguntado sobre o pai. Todas as vezes que ela dissera um dia, quando ele queria saber se o pai viria à sua festa de aniversário, ou lhe leria histórias para dormir, ou o ensinaria a andar de bicicleta. Lugar público, ela disse finalmente. E só por 1 hora. O rosto de Daniel se encheu de alívio. Sim, lugar público. 1 hora. Maya assentiu uma vez e levou Léo em direção à saída dos fundos. Mas ao chegarem à porta, ela ouviu passos atrás deles. Maya. A mãe de Daniel estava no corredor, seu vestido elegante e joias faziam Maya se sentir ainda mais ciente de seu uniforme de trabalho manchado. Uma palavrinha? O aperto de Maya na mão de Léo se intensificou. Preciso levá-lo para casa. Já passou da hora de ele dormir. Não vai demorar muito. O sorriso da mulher era educado, mas firme. Sra. Bennet, não é? Como ela sabia o sobrenome de Maya? O estômago de Maya gelou. Não acho que tenhamos algo para discutir, Maya disse. Eu acho que temos. A mãe de Daniel Evelyn. Maya se lembrou agora, se aproximou. Veja bem, meu filho vai se casar em 3 meses, com uma moça maravilhosa de uma boa família.
O tipo de moça que será um trunfo para nossos negócios, nossa reputação. Maya sentiu Leo se apertar mais ao seu lado. Mesmo com 4 anos, ele podia sentir a tensão. Eu entendo, Maya disse cuidadosamente. Entende mesmo? A voz de Evelyn permaneceu agradável, mas seus olhos estavam frios. Porque, pelo que acabei de presenciar, parece que você pode ter algumas ideias equivocadas sobre seu lugar na vida dele. O rosto de Maya queimou. Não tenho ideias sobre nada. Estou apenas tentando fazer meu trabalho e levar meu filho para casa. Bom, Evelyn sorriu. Então nos entendemos. Meu filho trabalhou muito para construir a vida que tem. Eu odiaria vê-la descarrilar por complicações do passado. A mensagem era cristalina. Fique longe, fique quieta, não agite as águas. Maya havia passado anos aprendendo a manter a cabeça baixa, a não se meter, a não criar ondas. Era mais seguro assim, mais fácil. Mas enquanto ela olhava para aquela mulher que poderia ser a avó de Leo, falando sobre seu filho como se ele não passasse de uma complicação, algo feroz surgiu no peito de Maya. Leo não é uma complicação, ela disse baixinho. Ele é um menininho. O sorriso de Evelyn se apertou. Claro que é. Um menininho adorável que merece uma vida estável com a mãe, longe de confusões desnecessárias. Maya queria dizer mais. Queria apontar que Leo também merecia conhecer o pai. Merecia respostas para todas as perguntas que fazia. Mas Leo estava cansado e sobrecarregado, e aquele corredor de restaurante não era o lugar para aquela conversa. Vamos, meu amor, Maya disse em vez disso. Vamos para casa. Enquanto caminhavam em direção à saída, Maya ouviu Evelyn chamar mais uma coisa. 4 horas amanhã, você disse. A voz da mulher era casual, mas Maya podia ouvir a dureza por baixo. No parquinho da Rua das Palmeiras, o sangue de Maya gelou. Evelyn estava ouvindo. Havia escutado tudo. Maya não se virou. Ela apenas empurrou a porta dos fundos e levou Leo para o ar da noite. O beco atrás do restaurante do Sr. Patel estava silencioso, exceto pelo som distante do tráfego. O carro de Maya, um Honda de 10 anos, com um para-choque amassado, estava parado sob um poste de luz que piscava intermitentemente. Mama, Leo disse enquanto ela o prendia na cadeirinha. Por que aquela moça parecia brava? As mãos de Maya pararam no cinto de segurança. Como explicar complicações de adulto para uma criança de 4 anos? Como explicar que, às vezes, os adultos cometem erros que machucam todos ao redor deles? Ela não estava brava, meu amor, Maya disse suavemente. Apenas cansada. Foi uma noite longa para todos. Leo assentiu, satisfeito com aquela resposta por enquanto. Maya sabia que as perguntas viriam depois, quando ele tivesse tempo para pensar. Leo era uma criança pensativa, sempre notando coisas que outras pessoas ignoravam. Ao ligar o carro, Maya vislumbrou um movimento na porta dos fundos do restaurante. Daniel estava ali, observando-os partir. Mesmo na luz fraca, ela podia ver a incerteza em seu rosto. Por um breve momento, Maya se permitiu lembrar como era ser olhada daquele jeito por ele. Como se ela importasse, como se valesse a pena lutar por ela. Então ela saiu do beco e dirigiu para casa, a respiração suave de Leo no banco de trás e o peso do encontro de amanhã apertando seu coração. Algumas portas, uma vez fechadas, eram melhores deixar assim, mas enquanto Maya olhava pelo retrovisor para o filho adormecido, seu rosto relaxado e tranquilo, aquela cova familiar mal visível à luz do poste, ela sabia que aquela porta em particular nunca estivera realmente fechada. Ela só estava esperando. Maya acordou na manhã seguinte com um nó no estômago que não tinha nada a ver com a pizza que havia comido na noite anterior. A luz do sol entrava pelas cortinas finas de seu pequeno apartamento e ela podia ouvir Leo na cozinha, provavelmente tentando alcançar a caixa de cereal na bancada. Bom dia, meu amor, ela chamou, caminhando descalça pelo tapete gasto. Bom dia, mama. Leo ficou nas pontas dos pés, esticando-se em direção ao armário. Não consigo pegar o Cheerios. Maya pegou a caixa e despejou o cereal na tigela favorita dele, a azul com dinossauros de desenho, que ele havia escolhido na loja de R, 1,99. Enquanto Leo comia, ela preparou café na máquina velha, que levava 3 tentativas para ligar todas as manhãs. Seu telefone estava na bancada, silencioso, mas de alguma forma barulhento em sua mente.
Daniel havia enviado uma mensagem na noite anterior para confirmar o encontro das 4 horas. Apenas uma mensagem simples. Ainda de pé, o parquinho? Ela digitou e apagou uma dezena de respostas antes de finalmente enviar. Sim. Mamãe? Léo ergueu os olhos do cereal. Podemos ir no parquinho hoje? A xícara de café de Maia parou a meio caminho dos lábios. Por que a pergunta? Léo deu de ombros. Sonhei com balanços. E o moço legal de ontem à noite estava lá. O coração de Maia apertou. Mesmo em seus sonhos, Léo buscava o pai. O que você e o moço legal fizeram no seu sonho? Ele me ajudou a alcançar as barras de macaco. E ele sabia uma música sobre leões. Maia precisou se sentar. Daniel costumava cantarolar enquanto trabalhava, musiquinhas inventadas sobre o que quer que estivesse pensando. Ele inventara uma música sobre o riso dela, sobre o som da chuva no teto da caminhonete dele, sobre a lanchonete onde se encontravam para tomar café tarde da noite. Parece um sonho legal, ela conseguiu dizer. Podemos ir? No parquinho de verdade? Talvez. Maia bagunçou o cabelo dele, tentando ajeitar aquele redemoinho teimoso. Vamos ver. Depois do café, Maia deixou Léo na creche da dona Genoveva. A senhora já cuidava de Léo desde os 2 anos, e era uma das poucas pessoas que sabia da situação de Maia. Não tudo. Maia nunca contara a história toda a ninguém, mas o suficiente para entender por que Maia trabalhava em tantos lugares e por que Léo, às vezes, fazia perguntas sobre o pai que deixavam os olhos de Maia tristes. Você parece cansada. Querida, disse dona Genoveva, enquanto Léo corria para brincar com os blocos de montar. Noite longa no trabalho, Maia disse. Pego ele umas 3:30 hoje, se estiver tudo bem. Claro. Você vai fazer mais algum trabalho de buffet? Maia hesitou. Algo assim. Os olhos gentis de dona Genoveva estudaram o rosto dela. Sabe, Maia, às vezes as coisas que mais tememos acabam sendo as coisas de que mais precisamos. Maia esboçou um sorriso. Obrigada, dona Genoveva. Até mais. Mas enquanto dirigia para o seu emprego fixo na pousada litoral, Maia não conseguia parar de pensar naquelas palavras. E se ela estivesse com medo das coisas erradas? A pousada litoral era um hotel de médio porte perto da marina, do tipo onde viajantes a trabalho ficavam quando não podiam pagar o resort chique na beira da praia. Maia limpava quartos ali havia 3 anos. O trabalho era estável, se não empolgante, e sua supervisora, Dona Chen, era justa. Maia se perdia na rotina. Tirar lençóis, aspirar tapetes, esfregar banheiros, trocar toalhas. Era um trabalho simples, automático, que a deixava pensar. Ela pensava no rosto de Daniel quando ele vira Léo na noite anterior. O choque, depois o reconhecimento, depois algo que parecia quase maravilha. Ela pensava no jeito que ele se agachara ao nível de Léo, tornando-se pequeno e inofensivo. Ela pensava na voz dele quando perguntou o nome de Léo, tão gentil que apertava o peito dela. Mas ela também pensava no sorriso frio de Sophie e nas ameaças de Evelyn. Pensava na vida que Daniel construíra sem eles, no casamento planejado para dali a 3 meses, na reputação que a mãe dele estava tão preocupada em proteger. Maia estava limpando o quarto 237 quando o celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. É o Daniel. Consegui seu número na lista de contatos do buffet. Ainda está de pé eu ir ao parquinho hoje? Entenderei se você mudou de ideia. Maia ficou olhando para a mensagem por um bom tempo. Ela podia dizer não. Podia dizer que foi um erro, que vê-lo na noite anterior a tinha confundido, que seria melhor para todos se apenas fingissem que nada disso havia acontecido. Mas então ela pensou no sonho de Léo, no jeito que seu filho sorrira quando Daniel conversou com ele sobre leões, nas perguntas que Léo fazia e que ela nunca conseguia responder por completo. Ela respondeu, 4 horas. Parquinho da Rua Elm, 1 hora. Obrigado, veio a resposta imediata. Maia guardou o celular e tentou se concentrar no trabalho, mas as mãos tremiam enquanto ela dobrava as toalhas. Às 3:30, Maia pegou Léo na creche. Ele estava animado para ir ao parquinho, tagarelando sobre os balanços e o escorregador grande enquanto ela o prendia na cadeirinha do carro. Vai ter outras crianças lá? Ele perguntou. Provavelmente, Maia disse. É um dia bonito. O moço legal de ontem à noite vai estar lá. As mãos de Maia pararam nas chaves do carro. Léo,
O que te fez pensar nele? Não sei. Léo chutou os pés contra a cadeirinha. Eu só. Ele parecia triste. Tipo quando você está triste, mas tenta sorrir mesmo assim. Com 4 anos, e já observador demais para o próprio bem. Maia se perguntava o que mais Léo havia notado que ela pensara que ele não tinha visto. O parquinho da rua Elm ficava no meio de um pequeno parque, cercado por carvalhos e uma trilha para a caminhada. Havia balanços, um trepa-trepa e um tanque de areia que Léo adorava. Nos fins de semana, geralmente estava cheio de famílias, mas numa tarde de quinta-feira, estava quase vazio. Maia estacionou perto da entrada e verificou o relógio. 3h58. Suas palmas suavam. Posso ir nos balanços? Leo perguntou. Fique onde eu possa te ver, Maia disse. Não vá para perto do estacionamento. Leo assentiu seriamente e correu para os balanços. Maia o seguiu mais devagar, seus olhos vasculhando o parque em busca de algum sinal de Daniel. Ela o avistou antes que ele a visse. Ele estava sentado num banco perto do trepa-trepa, vestindo jeans e uma camisa azul de botão simples, em vez do terno caro da noite anterior. Seu cabelo estava um pouco bagunçado, como se tivesse passado as mãos por ele, e ele parecia nervoso. Quando ele os viu se aproximando, levantou-se lentamente. Maia podia vê-lo observando Léo, absorvendo cada detalhe. Oi, ele disse enquanto eles se aproximavam. Oi, Maia respondeu. Léo havia pegado um balanço e estava balançando as pernas, tentando ir mais alto. Ele acenou para Daniel com uma mão enquanto segurava firme na corrente com a outra. Ele parece feliz, Daniel disse. Ele adora o parquinho. Maia sentou-se no banco, deixando espaço entre eles. Ele estava pedindo para vir aqui o dia todo. Daniel sentou-se também, cuidadoso para manter a distância que ela havia criado. Maia, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta comigo. O estômago de Maia apertou. Certo, ele é meu filho. A pergunta pairou no ar entre eles. Maia sabia que ela viria. Havia praticado diferentes maneiras de respondê-la, mas agora que o momento chegara, todas as suas palavras cuidadosas desapareceram. Sim, ela disse, simplesmente. Daniel soltou um longo suspiro. As mãos dele se fechavam e abriam no colo. Eu tentei te contar, Maia continuou baixinho. Liguei para o seu celular tantas vezes. Deixei recados, enviei mensagens. Eu nunca recebi. A voz de Daniel estava rouca. Eu juro para você, Maia, eu nunca recebi. Alguém atendeu seu celular uma vez. Uma mulher. Ela disse que você estava ocupado e que eu deveria parar de ligar. A cabeça de Daniel virou-se bruscamente para ela. Que mulher? Não sei. Ela tinha uma voz agradável, muito educada, mas ela deixou claro que minhas ligações não eram bem-vindas. Maia observou o rosto de Daniel enquanto ele processava aquilo. Ela podia ver a raiva crescendo em sua expressão e algo mais. Compreensão, talvez. Como era a voz dela? Ele perguntou. Mais velha, confiante, como alguém acostumada a resolver as coisas. Maia fez uma pausa. Como alguém que pensava que eu era um problema a ser resolvido. Daniel fechou os olhos. Minha mãe. Sua mãe atendeu seu celular? Ela. Daniel passou as mãos pelo cabelo. Quando estávamos juntos antes, ela me pressionava para focar no trabalho. Dizia que eu estava me distraindo. Havia um projeto que era realmente importante para a empresa, e ela vivia falando sobre como eu precisava fazer bons contatos, encontrar a garota certa para casar. O peito de Maia apertou. A garota certa. Não você. Era isso que ela queria dizer. Daniel olhou para ela, os olhos cheios de arrependimento. Sinto muito, Maia. Eu pensei que você tivesse seguido em frente. Quando você parou de responder minhas mensagens, quando não retornava minhas ligações, eu nunca deixei de atender, Maia disse. Nunca recebi nenhuma mensagem sua. Eles se entreolharam enquanto o quadro completo ficava claro. 5 anos de desencontros. 5 anos pensando que o outro não se importava. 5 anos de Leo crescendo, sem o pai, porque outra pessoa decidiu que sabia o que era melhor. Mamãe, Leo gritou dos balanços. Olha como eu consigo ir alto. Maia acenou para ele, agradecida pela interrupção. Ela precisava de um momento para processar o que Daniel acabara de lhe contar. Posso? Daniel começou, depois parou. Seria tudo bem se eu falasse com ele? Não sobre tudo. Só. Falasse com ele? Maia olhou para o filho,
balançando as pernas no balanço com concentração feroz. Ela pensou em todas as vezes que ele perguntara sobre o pai. Todas as vezes que ela tivera que dizer que não sabia onde ele estava ou quando ele poderia voltar. Certo, ela disse, mas deixe-me falar com ele primeiro. Maya caminhou até os balanços. Léo diminuiu a velocidade enquanto ela se aproximava. Está se divertindo? Ela perguntou. Uhum. Você viu como eu fui alto? Vi sim. Você está ficando muito bom nisso. Maya se ajoelhou ao lado do balanço. Léo, lembra do moço legal de ontem à noite? Do restaurante? Léo assentiu. Ele está aqui. Ele gostaria de conversar com você um pouco. Estaria tudo bem? Léo olhou por trás dela para onde Daniel estava sentado no banco. Ele está triste de novo. Talvez um pouco, mas acho que conversar com você pode fazê-lo se sentir melhor. Certo, Léo disse. Posso mostrar as barras de macaco para ele? Se ele quiser ver. Las. Maya acenou para Daniel vir. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo que movimentos bruscos pudessem afastar Léo. Oi, Léo, Daniel disse. Lembra de mim? Você é o moço do jantar chique, Léo disse. Você me devolveu meu carrinho. Isso mesmo. Daniel sorriu. E Maya pôde ver exatamente de onde Léo havia herdado o próprio sorriso. Sua mãe disse que você talvez me mostrasse as barras de macaco. Léo pulou do balanço. Ainda não consigo alcançar, mas estou praticando. Mamãe diz que serei grande o suficiente no ano que vem. Ano que vem não está tão longe, Daniel disse. Pode me mostrar como você pratica? Léo os levou até o trepa-trepa. Ele ficou de pé sob as barras de macaco e esticou-se o mais alto que pôde, as pontas dos dedos mal roçando a barra mais baixa. Viu? Léo disse. Sou muito baixinho, mas estou crescendo. Daniel olhou para as barras, depois para Léo. Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu também era muito baixinho. Meu pai costumava me dar uma forcinha até eu ficar maior. Sério? Sério. Gostaria que eu te ajudasse a alcançar uma, só para você sentir como é? Léo olhou para Maya. Ela assentiu. Certo, Léo disse. Daniel se agachou. Sobe nos meus ombros. Eu seguro suas pernas para você não cair. Com movimentos cuidadosos, Léo subiu nos ombros de Daniel. Daniel levantou-se devagar, e de repente, Léo estava alto o suficiente para agarrar a primeira barra de macaco. Mamãe? Olha! Léo gritou, pendurado na barra com Daniel, o segurando com cuidado. Estou conseguindo. Estou vendo, filho. Você está ótimo. Léo se pendurou por alguns segundos antes de se soltar nos braços de Daniel que o esperavam. Ele estava sorrindo de orelha a orelha. Foi demais, Léo disse. Podemos fazer de novo? Se sua mãe disser que tudo bem, Daniel disse, olhando para Maya. Eles passaram os 20 minutos seguintes brincando. Daniel empurrou Léo nos balanços, o ajudou a subir no escorregador e o ensinou a se equilibrar na barra baixa. Maya observava do banco, seu coração fazendo coisas complicadas em seu peito. Era isso que ela sonhara por anos. Léo tendo uma figura paterna, alguém para brincar com ele, para ensiná-lo coisas, para olhá-lo como se ele fosse a coisa mais importante do mundo, mas ela também sonhara com desgosto. Com Léo se apegando e depois se decepcionando quando adultos tomassem decisões de adultos que colocassem suas próprias necessidades em primeiro lugar. Mamãe, Léo disse correndo até ela. O Daniel sabe sobre leões também. Maya olhou para Daniel que seguira Léo. Leões? Eu disse a ele que meu nome significa leão, Léo explicou. E ele disse que leões são corajosos e fortes e cuidam de suas famílias. Os olhos de Daniel encontraram os de Maya por cima da cabeça de Léo. Eu disse a ele que Léo é um nome perfeito para um menino perfeito. A garganta de Maya apertou. Isso é legal. Léo bocejou. A empolgação do parquinho estava passando e estava chegando perto da hora do lanche dele. Acho que deveríamos ir para casa logo, Maya disse. O rosto de Léo murchou. Já? Estamos aqui há um tempo, filho. E você está ficando cansado. O Daniel não precisa ir embora também, precisa? Maya olhou para Daniel, sem saber como responder. Eles não haviam conversado sobre o que viria a seguir, sobre se aquilo era algo de uma vez só ou o início de algo mais complicado. Eu também preciso ir, Daniel disse gentilmente. Mas talvez possamos vir ao parquinho de novo alguma hora, se sua mãe disser que tudo bem. Léo olhou para Maya com olhos esperançosos. Podemos, mamãe? Por favor?
Maia se sentiu encurralada. Se dissesse não, seria a vilã que afastava Léo de seu novo amigo. Se dissesse sim, estaria abrindo uma porta que poderia levar a mais sofrimento do que qualquer um deles poderia suportar. Vamos ver, ela disse, que era o que ela sempre dizia quando precisava de mais tempo para pensar. Mas Léo pareceu satisfeito com a resposta. Ele abraçou Daniel para se despedir, um abraço rápido e espontâneo que fez o rosto de Daniel se iluminar. Tchau, Daniel, Léo disse. Obrigado por me ajudar a alcançar as barras de macaco. Obrigado por me mostrá-las, Daniel disse. Eu me diverti muito. Enquanto voltavam para o carro, Léo tagarelava sobre tudo o que haviam feito. Maia ouvia com metade da sua atenção, enquanto a outra metade tentava processar o que acabara de acontecer. Daniel tinha sido bom com Léo, melhor que bom, natural, gentil, paciente. Tudo o que ela esperava que o pai de Léo fosse, se ele tivesse tido a chance de ser pai, mas Daniel também estava noivo de outra mulher. Ele fazia parte de uma família que já havia deixado claro que não queria Maia e Léo na jogada. Ele tinha uma vida que não os incluía, e Maia não tinha certeza se uma tarde num parquinho poderia mudar isso. Enquanto ela prendia Léo na cadeirinha do carro, o celular dela vibrou. Uma mensagem de Daniel. Obrigado pelo dia de hoje, por me deixar conhecê-lo. Realmente conhecê-lo. Maia olhou para a mensagem por um momento antes de responder. Ele se divertiu. Eu também, Maia. Podemos conversar de novo? Só nós, quero dizer. Há coisas que preciso te contar. Coisas sobre o que aconteceu antes. Os dedos de Maia pairaram sobre o celular. Parte dela queria ouvir suas explicações. Parte dela tinha medo de que saber a verdade tornasse tudo mais difícil. Não sei, ela digitou. Isso é complicado. Eu sei que é. Mas ele também é meu filho. As palavras atingiram Maia como um soco no estômago. Ele também é meu filho. Era verdade, biologicamente falando. Mas Daniel não estivera lá nas noites sem dormir quando Léo estava nascendo os dentes. Não estivera lá nas consultas médicas quando Léo teve pneumonia aos 2 anos. Não estivera lá para as primeiras palavras, os primeiros passos, o primeiro dia da escolinha. Maia tinha sido tudo para Léo por 4 anos. A ideia de compartilhá-lo, de ter que considerar os sentimentos e opiniões de outra pessoa sobre como criá-lo, parecia esmagadora. Mas enquanto olhava pelo retrovisor para Léo, já adormecendo na cadeirinha do carro, ela pensou no que Dona Genoveva dissera naquela manhã. Às vezes as coisas que mais tememos acabam sendo as coisas de que mais precisamos. Talvez Léo precisasse do pai. Talvez Daniel merecesse a chance de ser o pai que nunca tivera a oportunidade de ser. E talvez, Maia pensou enquanto dirigia para casa, ela precisasse parar de ter tanto medo de se machucar, a ponto de esquecer que Léo também tinha necessidades. O celular dela vibrou de novo. Outra mensagem de Daniel. Sei que não tenho o direito de pedir nada. Mas, por favor, só pense nisso. Maia não respondeu imediatamente. Em vez disso, dirigiu para casa pelas ruas familiares de seu bairro, passando pela casa da Dona Alvarez, onde a velhinha estava regando seu jardim de flores, passando pela oficina mecânica do Ray, onde o primo dela provavelmente estava trabalhando até tarde em algum conserto de motor complicado. Aquele era o mundo dela. Pequeno, seguro, previsível. Ela o construíra cuidadosamente, pedaço por pedaço, para proteger a si mesma e a Léo de decepções e mágoas. Mas talvez fosse hora de deixar alguma incerteza voltar. Talvez fosse hora de arriscar. Naquela noite, depois que Léo adormeceu, Maia sentou-se em seu pequeno sofá com o notebook aberto. Ela estava encarando o mesmo e-mail por 20 minutos, tentando descobrir o que escrever. Finalmente ela digitou: Daniel, podemos conversar, mas não no meu apartamento e não com o Léo por perto. Sábado de manhã, 9 horas, restaurante Patel. 1 hora. Ela clicou em enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta dele veio em minutos. Estarei lá. Obrigado, Maia. Por tudo. Maia fechou o notebook e foi ver Léo. Ele dormia tranquilamente, um braço abraçando seu leão de pelúcia favorito. Na luz fraca do corredor, ela podia ver aquele redemoinho teimoso espetado e a leve covinha na bochecha esquerda. Por 4 anos, ela o protegera da possibilidade de rejeição e decepção. Mas talvez fosse hora de protegê-lo da possibilidade de nunca conhecer o pai também.
Maia beijou a testa de Léo e sussurrou: Vamos resolver isso, filho. Eu prometo. Enquanto se arrumava para dormir, Maia tentava não pensar na conversa que havia concordado em ter. Tentava não pensar no rosto de Daniel quando ele olhara para Léo, ou no jeito que ele fora tão cuidadoso e gentil durante a visita deles ao parquinho. Tentava não pensar no jeito que o coração dela havia disparado quando ele sorrira para o filho deles. Mas enquanto estava deitada na cama, olhando para o teto, Maia não conseguia se livrar da sensação de que tudo estava prestes a mudar, para o bem ou para o mal. O mundo cuidadoso que ela construíra em torno de Léo e dela mesma estava prestes a ficar muito mais complicado, e pela primeira vez em anos, ela não tinha certeza se aquilo a assustava ou a empolgava. Talvez fosse os dois. O sábado de manhã chegou com nuvens cinzentas e cheiro de chuva no ar. Maia acordou cedo, com o estômago revirando de nervoso. Ela mal havia dormido, repassando várias vezes o que queria dizer a Daniel, que perguntas precisava de respostas, que limites precisava estabelecer. Léo ainda dormia quando ela se levantou para fazer café. O apartamento parecia quieto demais, pequeno demais. Maia se pegou andando de um lado para o outro na cozinha minúscula, verificando o relógio a cada poucos minutos, embora fossem apenas 7:30. Às 8 horas, Léo estava acordado e pedindo panquecas. Maia misturava a massa com as mãos trêmulas, enquanto Léo construía uma torre com seus blocos no chão da sala. Mamãe, Léo disse, aparecendo na porta da cozinha com seu leão de pelúcia debaixo do braço. Vamos ver o Daniel de novo hoje. A mão de Maia parou na tigela de mistura. Por que a pergunta? Tive outro sonho. Estávamos construindo algo juntos, tipo um forte ou uma casa na árvore. O coração de Maia apertou. Mesmo dormindo, Léo buscava o pai. Vou conversar com Daniel esta manhã. Você vai ficar com a dona Álvares por um tempinho. Posso ir também? Desta vez não, filho. Isso é conversa de adulto. O rosto de Léo murchou, mas ele não argumentou. Ele estava acostumado a conversas de adulto que não o incluíam. Maia odiava que ele tivesse aprendido a aceitar isso tão facilmente. Às 8:30, Maia bateu na porta da dona Álvares. A senhora atendeu em seu hobby florido, com os cabelos grisalhos ainda em bobs. Bom dia, minha querida, disse dona Álvares, abrindo a porta. Entre, entre. Léo, fiz biscoitos ontem. Você quer um pouco? Léo se animou com a menção dos biscoitos. Dona Álvares era sua pessoa favorita no prédio, sempre pronta com guloseimas e histórias sobre seus netos que moravam longe. Volto por volta das 11, Maia disse a dona Álvares, talvez antes. Não tenha pressa, a senhora disse, estudando o rosto de Maia. Conversas importantes não devem ser apressadas. Maia se perguntava se seu nervosismo era tão óbvio assim, ou se dona Álvares era apenas boa em ler as pessoas depois de 70 anos de prática. O restaurante Patel parecia diferente na luz da manhã. Menor, de alguma forma. Menos chique. Maia estacionou no mesmo lugar que usara na quinta-feira à noite, quando estava trabalhando no jantar de noivado. Parecia que aquilo fora há uma vida inteira, em vez de apenas 2 dias. Daniel já estava lá, sentado a uma mesa de canto com 2 xícaras de café à sua frente. Ele se levantou quando ela entrou, mas então pareceu pensar melhor e sentou-se novamente. Oi, ele disse enquanto Maia escorregava para o assento à sua frente. Oi. Maia envolveu as mãos na xícara de café, grata pelo calor. Obrigada por isso. Obrigado por ter vindo. Eu não tinha certeza se você viria. Maia estudou o rosto dele. Ele parecia cansado, como se também não tivesse dormido bem. Seu cabelo estava um pouco bagunçado e havia uma tensão ao redor dos olhos que não estava lá no parquinho. Você disse que havia coisas que precisava me contar, Maia disse, sobre o que aconteceu antes. Daniel assentiu. Pensei nisso a noite toda, tentando lembrar exatamente como as coisas terminaram entre nós. Eu pensei. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo. Achei que você simplesmente tivesse parado de se importar. Eu nunca parei de me importar. As palavras saíram mais ríspidas do que Maia pretendia. Daniel, eu estava grávida. Eu estava assustada e confusa, e eu precisava de você. Quando você parou de atender minhas ligações, quando aquela mulher atendeu seu telefone e me disse para parar de incomodar você, o que exatamente ela disse? A voz de Daniel estava tensa de raiva. Minha mãe.
O que exatamente ela disse para você? Maia fechou os olhos, lembrando-se. Ela disse que você estava muito ocupado com coisas importantes. Ela disse que você tinha dito a ela que não queria ser incomodado por relacionamentos antigos. Ela disse que eu devia seguir em frente e parar de ligar. Daniel cerrou os punhos sobre a mesa. Ela não tinha esse direito. Ela é sua mãe. Ela estava te protegendo. Ela estava me controlando. Há uma diferença. Daniel olhou pela janela, seu maxilar travado. Maia, preciso te contar algo sobre minha família, sobre como as coisas funcionam entre nós. Maia esperou. Meu pai ergueu essa construtora do zero, Daniel disse lentamente. Ele trabalhava 18 horas por dia durante 20 anos para fazê-la ter sucesso. E minha mãe, ela administrava todo o resto. As conexões sociais, a reputação, a imagem que apresentávamos à comunidade. Isso parece uma boa parceria. Era. Mas em algum momento, minha mãe começou a pensar que isso significava que ela poderia gerenciar minha vida também, escolher meus amigos, aprovar minhas namoradas, planejar minha carreira. Daniel olhou de volta para Maia. Quando estávamos juntos antes, ela odiava isso. Porque eu era uma camareira de hotel. Porque você era de verdade. Porque quando eu estava com você, eu esquecia de imagem, reputação e contatos comerciais. Eu era feliz. Maia sentiu algo se abrir no peito. Você era feliz. O mais feliz que eu já tinha sido. É por isso que eu não conseguia entender quando você desapareceu. Quando você parou de atender minhas mensagens, parou de me encontrar para tomar café. Pensei que tinha feito algo errado. Eu nunca recebi nenhuma mensagem sua depois daquela última noite que passamos juntos. A noite em que as bochechas de Maia esquentaram. A noite em que fizeram amor pela primeira vez. A noite em que Léo foi concebido. Eu te enviei dezenas de mensagens. Liguei para o seu telefone várias e várias vezes. Até fui ao hotel onde você trabalhava, mas disseram que você tinha ligado dizendo que estava doente por uma semana. O sangue de Maia gelou. Eu trabalhei todos os dias daquela semana. Eu precisava do dinheiro. Então alguém mentiu para mim. A voz de Daniel estava inexpressiva. Alguém se certificou de que não pudéssemos nos encontrar. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos processando a dimensão total do que havia sido feito a eles. 5 anos de separação. 5 anos achando que o outro não se importava. 5 anos de Léo crescendo sem o pai. Sinto muito, Daniel disse baixinho. Eu devia ter tentado mais. Devia ter lutado por nós, em vez de simplesmente aceitar que você tinha partido. Eu devia ter tentado mais também, Maia disse. Devia ter ido à sua casa, ou ao seu escritório, ou minha mãe teria te mandado embora. Confie em mim. Maia pensou no sorriso frio de Evelyn Whittaker, suas ameaças polidas no corredor do restaurante. Ela deixou bem claro na quinta-feira à noite que ainda não me quer por perto. O que ela te disse? Maia repetiu a conversa, observando o rosto de Daniel escurecer a cada palavra. Ela te ameaçou, Daniel disse, quando Maia terminou. Ela estava protegendo a reputação do filho dela. Eu entendo isso. Não. A voz de Daniel foi cortante. Você não ameaça o filho de ninguém. Você não chama um menininho de complicação. Isso não é proteção, Maia. Isso é crueldade. Maia sentiu os olhos marejarem. Por anos, ela havia dito a si mesma que Léo estava melhor sem um pai que não o queria, que eles estavam bem sozinhos. Mas ouvir a raiva de Daniel em nome de Léo, ver o quanto o machucava saber que seu filho tinha sido descartado tão casualmente, fez algo mudar dentro dela. O que acontece agora? Maia perguntou. Daniel inclinou-se para a frente. Eu quero estar na vida dele, na vida do Léo. Quero ser o pai dele, não apenas o homem que compartilha seu DNA. Daniel, Maia começou. Eu sei que é complicado. Eu sei que tenho muito o que resolver com a Sophie, com minha família, com tudo. Mas Maia, ele é meu filho, e eu já perdi 4 anos. Não quero perder mais nenhum. Maia estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de que era apenas culpa falando, ou algum impulso momentâneo que desapareceria quando a realidade de ser pai solo o atingisse. Mas tudo o que ela viu foi determinação e algo que parecia desespero. Ser pai não é só visita ao parquinho e momentos de diversão, Maia disse. É dia de doença e birras e passar a noite em claro quando ele tem pesadelos. É fazer compras e lavar roupa e perguntas intermináveis sobre por que o céu é azul. Eu sei disso.
É colocá-la em primeiro lugar, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando custa algo que você deseja. Eu sei. A voz de Daniel estava firme. Maia, eu quero tudo isso. As partes difíceis e as fáceis. Quero ensiná-lo a andar de bicicleta, ajudá-lo com a lição de casa e ler histórias para ele dormir. Quero estar lá quando ele estiver com medo e celebrar com ele quando estiver orgulhoso de algo que ele conquistou. Maia sentiu suas defesas cuidadosamente construídas começarem a desmoronar. E a Sophie? E o seu casamento? Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Ainda não sei. Preciso conversar com ela. Conversar de verdade, não apenas tentar gerenciar a situação. E se ela não conseguir aceitar o Léo? Então ela não pode me aceitar. As palavras saíram firmes e claras. Porque ele é parte de mim agora. Parte da minha vida. Quem quiser estar comigo tem que entender isso. O coração de Maia fez algo complicado no peito. Era isso que ela sonhava em ouvir há anos. Que Léo importava. Que Léo era importante o suficiente para lutar por ele. Mas sonhos e realidade eram coisas diferentes. Daniel, Maia disse cuidadosamente. Preciso que você tenha certeza disso. Preciso que você realmente pense no que está dizendo. Porque se você decidir em 6 meses que isso é muito difícil, ou muito complicado, ou não, o que você realmente queria, isso o destruiria. Isso me destruiria também. Daniel disse baixinho. Maia, eu sei que não tenho o direito de pedir para você confiar em mim. Sei que preciso conquistar isso. Mas, por favor, me dê a chance de tentar. Maia olhou fixamente para a xícara de café, pensando nas perguntas de Léo sobre o papai, nos sonhos dele de construir fortes com Daniel, na maneira como ele abraçou Daniel, na despedida no parquinho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que você está pensando? Daniel perguntou. Estou pensando em quantas vezes tive que dizer ao Léo que o papai não podia vir à festa de aniversário dele porque eu não sabia onde ele estava. Estou pensando em quantas noites eu o segurei enquanto ele chorava e perguntava por que o papai não queria vê-lo. Maia olhou para Daniel. Estou pensando no quanto quero acreditar em você e o quanto estou com medo de me permitir ter esperança. Daniel estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a mão dela com a dele. Eu também estou com medo. Mas Maia, aquele menininho, quando eu o vi na quinta-feira à noite, foi como se alguém acendesse uma luz dentro de mim. E ontem no parquinho, quando ele me abraçou na despedida, a voz de Daniel quebrou um pouco. Eu sabia que faria qualquer coisa para manter aquele sentimento, para mantê-lo na minha vida. Maia olhou para a mão de Daniel cobrindo a dela. Os dedos dele eram quentes e calejados do trabalho na construção civil. Ela se lembrou daquelas mãos, lembrou-se de como elas podiam ser gentis. Se fizermos isso, Maia disse lentamente, precisamos de regras, limites claros. O Léo vem em primeiro lugar, sempre. Se ele ficar desconfortável com qualquer coisa, nós paramos. Se isso começar a machucá-lo, nós paramos. Concordo. E não vou fingir ser grata por migalhas. Se você quer ser o pai dele, tem que realmente ser o pai dele. Consistente, confiável, presente. Eu quero isso, Daniel disse. Mais do que tudo. Maia tirou a mão e recostou-se na cadeira. Preciso de tempo para pensar em como fazer isso. Como apresentar a ideia ao Leo sem sobrecarregá-lo. Claro, o que você precisar. E Daniel, Maia encontrou os olhos dele. Você precisa resolver sua situação com a Sophie. Léo não precisa ficar no meio das complicações que isso criar. Daniel assentiu. Vou conversar com ela esta semana. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Maia sentiu-se mais leve de alguma forma, como se um peso que carregava há anos tivesse sido tirado dos ombros, mas ela também se sentia apavorada, como se estivesse na beira de um penhasco e não conseguisse ver o fundo. Posso te perguntar uma coisa? Daniel disse. Claro. Como ele é? O Léo. Quer dizer, eu sei que ele gosta de leões, parquinhos e construir coisas. Mas o que mais? O que o faz rir? O que o assusta? Em que ele é bom? Maia sorriu apesar do nervosismo. Ele é engraçado. Muito engraçado, de uma maneira séria e sem expressão que te pega de surpresa. Ele diz algo completamente sério que te faz rir até perder o fôlego. Tipo, o quê? Semana passada, Dona Alvarez estava contando a ele sobre o gatinho dela que faleceu quando ela era menininha.
Léo ouviu muito seriamente. Depois acariciou a mão dela e disse: tudo bem. Quando a senhora era pequena, tudo era em preto e branco mesmo. Então o gatinho provavelmente nem se importou. Daniel riu. Isso é incrível. Ele também é incrivelmente teimoso. Uma vez que ele decide algo, boa sorte tentando mudar. E ele nota tudo. Coisas que eu queria que ele não notasse, às vezes. Tipo o quê? Tipo quando estou preocupada com dinheiro e tento esconder. Ou quando estou triste por algo e tento fingir que não estou. Ele vem até mim e simplesmente cuida de mim. Traz uma caixinha de suco, minha caneta favorita ou o leão de pelúcia dele para me fazer sentir melhor. Os olhos de Daniel estavam suaves. Ele parece incrível. Ele é. A voz de Maia era feroz de orgulho. Ele é a melhor coisa que eu já fiz. Maia, Daniel disse baixinho. Eu sei que não posso desfazer os últimos 5 anos. Não posso voltar e estar lá para o seu nascimento, seus primeiros passos ou todos os momentos que perdi. Mas se você me permitir, eu quero estar lá para tudo daqui para frente. Maia olhou para ele por um longo momento. Era isso. O momento em que ela decidia se abria a porta que mantivera trancada por tanto tempo ou se continuava a proteger a si mesma e a Léo da possibilidade de um desgosto. Tudo bem, ela disse finalmente. Podemos tentar. O rosto de Daniel se iluminou. Sério? Sério. Mas começamos devagar. Lugares públicos, visitas curtas. Vemos como o Léo reage antes de fazermos grandes mudanças. O que você achar melhor? E Daniel? Maia inclinou-se para frente. Você precisa resolver sua situação com a Sophie. Léo não precisa ficar no meio das complicações que isso criar. Daniel assentiu. Vou conversar com ela esta semana. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Maia sentiu-se mais leve de alguma forma, como se um peso que carregava há anos tivesse sido tirado dos ombros, mas ela também se sentia apavorada, como se estivesse na beira de um penhasco e não conseguisse ver o fundo. Posso te perguntar uma coisa? Daniel disse. Claro. Como ele é? O Léo. Quer dizer, eu sei que ele gosta de leões, parquinhos e construir coisas, mas o que mais? O que o faz rir? O que o assusta? Em que ele é bom? Maia sorriu apesar do nervosismo. Ele é engraçado, muito engraçado, de uma maneira séria e sem expressão que te pega de surpresa. Ele diz algo completamente sério que te faz rir até perder o fôlego. Tipo o quê? Semana passada, Dona Álvares estava contando a ele sobre o gatinho dela que faleceu quando ela era menininha. Léo ouviu muito seriamente, depois acariciou a mão dela e disse: tudo bem. Quando a senhora era pequena, tudo era em preto e branco mesmo. Então o gatinho provavelmente nem se importou. Daniel riu. Isso é incrível. Ele também é incrivelmente teimoso. Uma vez que ele decide algo, boa sorte tentando mudar. E ele nota tudo. Coisas que eu queria que ele não notasse, às vezes. Tipo o quê? Tipo quando estou preocupada com dinheiro e tento esconder. Ou quando estou triste por algo e tento fingir que não estou. Ele vem até mim e simplesmente cuida de mim. Traz uma caixinha de suco, minha caneta favorita ou o leão de pelúcia dele para me fazer sentir melhor. Os olhos de Daniel estavam suaves. Ele parece incrível. Ele é. A voz de Maia era feroz de orgulho. Ele é a melhor coisa que eu já fiz. Maia, Daniel disse baixinho. Eu sei que não posso desfazer os últimos 5 anos. Não posso voltar e estar lá para o seu nascimento, seus primeiros passos ou todos os momentos que perdi. Mas se você me permitir, eu quero estar lá para tudo daqui para frente. Maia olhou para ele por um longo momento. Era isso. O momento em que ela decidia se abria a porta, que mantivera trancada por tanto tempo, ou se continuava a proteger a si mesma e a Léo da possibilidade de um desgosto. Tudo bem, ela disse finalmente. Podemos tentar. O rosto de Daniel se iluminou. Sério? Sério. Mas começamos devagar. Lugares públicos, visitas curtas. Vemos como o Léo reage antes de fazermos grandes mudanças. O que você achar melhor? E Daniel? Maia inclinou-se para a frente. Se você o magoar, se você o decepcionar, se você decidir que isso é trabalho demais e sumir, eu nunca vou te perdoar. Você entende isso? Eu entendo, Daniel disse solenemente. E Maia? Eu te prometo que isso não vai acontecer. Maia esperava que ele estivesse certo. Pelo bem de Léo, ela esperava que ele estivesse certo.
Eles conversaram por mais 20 minutos, resolvendo os detalhes práticos. Daniel os buscaria às 10 horas do próximo sábado para outra visita ao parquinho. Depois disso, veriam como as coisas iriam. Enquanto Maia caminhava de volta para o carro, sentia-se como se estivesse movendo-se como num sonho. Depois de 5 anos de silêncio, Leo teria um pai. Depois de 5 anos carregando tudo sozinha, ela teria ajuda. A ideia devia ser reconfortante, mas em vez disso fez seu estômago revirar de ansiedade. E se Daniel mudasse de ideia? E se a família dele o pressionasse para ficar longe? E se Sophie não pudesse aceitar a situação e Daniel escolhesse a noiva em vez do filho? Maia tentou afastar as preocupações. Ela tinha tomado sua decisão. Agora só precisava confiar que Daniel manteria a palavra. Quando ela voltou para o apartamento de Dona Alvarez, Leo estava no chão construindo uma estrutura complicada com a coleção de latas de café vazias e caixas de papelão da senhora. Mama! Leo pulou e correu para ela. Olha o que eu fiz. É um forte para leões. Maia se ajoelhou para examinar a criação de Leo. É maravilhoso, meu amor. Muito criativo. Dona Álvares ajudou. Ela disse que quando era pequena, ela construía fortes o tempo todo. Isso parece divertido. Maia olhou para Dona Álvares, que os observava com olhos de quem entende. Como foi sua conversa, minha filha? A senhora perguntou. Maia não sabia como responder. Foi boa, eu acho. Mudança é sempre assustadora, Dona Alvarez disse gentilmente. Mas às vezes coisas assustadoras acabam sendo bênçãos disfarçadas. Maia esperava que ela estivesse certa sobre isso também. Naquela tarde, Maia e Leo foram fazer compras no supermercado e resolver algumas coisas. Coisas normais de sábado que pareciam diferentes de alguma forma, como se tudo tivesse se deslocado ligeiramente de seu eixo habitual. Leo estava excepcionalmente quieto durante o jantar, mexendo nos nuggets de frango em vez de comê-los. O que foi, meu amor? Maia perguntou. Mama, Leo disse, olhando para ela com olhos sérios. Você está triste? A pergunta pegou Maia de surpresa. Por que você acha que estou triste? Você fica olhando para o seu celular e você está com aquela cara de pensativa. Maia percebeu que havia estado verificando o celular constantemente, esperando alguma notícia de Daniel. Algum sinal de que a conversa daquela manhã tinha sido real e não apenas algo que ela havia imaginado. Não estou triste, Maia disse cuidadosamente. Estou apenas pensando em algumas coisas de adulto. É sobre o Daniel? O garfo de Maia parou no meio do caminho até a boca dela. Por que você pensaria isso? Leo deu de ombros. Ele parecia muito legal, e ele olhou para mim como se ele realmente gostasse de mim. Ele gostou de você, meu amor. Você acha que eu vou vê-lo de novo? Maia olhou para o rosto esperançoso do filho e sentiu o coração apertar. Eu acho que sim. Leo sorriu então, o primeiro sorriso verdadeiro que ela vira dele o dia todo. Que bom. Quero mostrar a ele o meu forte em casa. Naquela noite, depois que Leo adormeceu, Maia sentou-se no sofá com o laptop aberto, olhando para uma tela de e-mail em branco. Ela tinha começado e excluído uma dúzia de mensagens para Daniel, sem saber o que dizer ou se devia dizer algo. Finalmente ela digitou: Obrigada por hoje, por ser honesto comigo. Acho que estamos fazendo a coisa certa. Clicou em enviar, antes que pudesse mudar de ideia. A resposta de Daniel chegou em minutos. Obrigado por me dar essa chance. Eu não vou te decepcionar. Maia fechou o laptop e foi verificar Leo mais uma vez. Ele dormia tranquilamente. Seu leão de pelúcia tinha debaixo de um braço e a outra mão encolhida contra a bochecha. Pela primeira vez em 5 anos, Maia se permitiu imaginar como seria se Leo tivesse um pai que o amasse. Realmente o amasse, não apenas como uma obrigação ou um dever, mas como uma pessoa pela qual valia a pena lutar. A ideia era aterrorizante e maravilhosa na mesma medida. Enquanto se preparava para dormir, Maia tentou não pensar muito no futuro. Tentou não imaginar todas as maneiras como isso poderia dar errado, todas as complicações que provavelmente viriam. Em vez disso, ela se concentrou no sorriso de Leo quando ele falava sobre Daniel. Na maneira como Daniel havia olhado para o filho deles, como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Na possibilidade de que talvez, apenas talvez, todos eles ficassem bem. Não era muito, mas era mais esperança do que Maia sentira em muito tempo. E por enquanto,
Isso era o suficiente. A semana que se seguiu pareceu a mais longa da vida de Maia. Todos os dias, ela se pegava verificando o celular em busca de mensagens de Daniel, embora tivessem combinado de esperar até sábado para o próximo encontro. Léo perguntou sobre Daniel 2 vezes, ambas as vezes com um tom casual que não enganou Maia por um segundo. Seu filho estava pensando no pai tanto quanto ela. Na noite de quarta-feira, Maia estava ajudando Léo a construir uma cabana de cobertores na sala quando o telefone dela tocou. Número desconhecido, mas ela reconheceu a voz de Daniel imediatamente. Maia, desculpe ligar tão tarde. Sei que combinamos sábado, mas eu precisava te contar uma coisa. Maia foi para a cozinha, longe dos ouvidos de Léo. O que é? Conversei com a Sophie hoje à noite. Sobre tudo. O coração de Maia martelou contra as costelas. E então, ela está magoada, muito magoada, mas não está surpresa. A voz de Daniel estava cansada. Ela disse que vinha sentindo há meses que eu estava em outro lugar, mesmo quando estava com ela, como se uma parte de mim estivesse faltando. Daniel, sinto muito. Eu nunca quis magoar ninguém. A culpa não é sua, é minha. Eu devia ter sido honesto com ela desde o início. Devia ter contado a ela que tinha assuntos pendentes do meu passado. Devia ter lutado mais para te encontrar anos atrás. Maia fechou os olhos. O que acontece agora? O noivado está desfeito. A Sophie vai ficar com o anel por enquanto, mas nós dois sabemos que acabou. Ela merece alguém que a ame completamente, sem reservas. Você está bem? Daniel ficou em silêncio por um momento. Estou triste. Triste pela Sophie. Triste por ter machucado alguém de quem me importo. Mas, Maia, também estou aliviado. Pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar. Maia não tinha certeza do que dizer a isso. Parte dela sentia culpa por a situação deles ter custado a Daniel seu relacionamento. Parte dela sentia a esperança de que ele tivesse escolhido Léo acima de tudo. Tem mais uma coisa, Daniel continuou. Contei tudo aos meus pais. Sobre o Léo, sobre o que minha mãe fez há 5 anos, sobre minha decisão de ser pai dele. Como eles reagiram? Meu pai ficou quieto. Decepcionado, eu acho, mas não bravo. Minha mãe, Daniel suspirou. Ela está furiosa. Não para de falar em controle de danos e gerenciamento de reputação. Ela quer que eu faça um teste de paternidade para ter certeza de que Léo é realmente meu antes que eu jogue minha vida fora. Maia sentiu o calor subir às bochechas. Léo é seu filho, eu sei disso. Eu disse isso a ela. Mas ela está convencida de que isso é algum tipo de esquema, que você está tentando me prender ou conseguir dinheiro da família. Daniel, talvez isso seja uma má ideia. Talvez sua família esteja certa e eu e o Léo devêssemos apenas... Não. A voz de Daniel estava firme. Maia, não deixe ela te influenciar. Ela está errada sobre você, errada sobre o Léo, errada sobre tudo. E se ela não consegue ver que criança incrível você criou, essa é a perda dela. Maia sentiu os olhos marejarem. Isso vai ser complicado. Eu sei, mas complicado não significa impossível. E Maia, o que quer que minha mãe diga ou faça, isso não muda o que sinto pelo Léo. Ele é meu filho. Eu quero ser o pai dele. Isso não vai mudar. Depois que desligaram, Maia sentou-se à sua pequena mesa da cozinha por um longo tempo, pensando. A mudança estava chegando, quer ela estivesse pronta ou não. O noivado de Daniel havia terminado, a família dele estava com raiva, e Léo ficaria no meio de tudo isso. Maia olhou pela porta para o filho, que estava arrumando seus bichos de pelúcia dentro da cabana de cobertores. Ele parecia tão pequeno, tão inocente. Ela queria protegê-lo de todas as complicações adultas, mas estava começando a perceber que a proteção poderia significar dar a ele o que ele sempre quis, um pai. A manhã de sábado chegou cinzenta e garoenta. Maia vestiu Léo com sua calça jeans favorita e o moletom vermelho que realçava os olhos castanhos dele. Ele estava animado a semana toda para ver Daniel novamente, perguntando todos os dias se já era sábado. Vamos para o mesmo parquinho? Léo perguntou enquanto Maia trançava o cabelo dele. Acho que sim. Daniel disse que queria ver se você conseguia alcançar o trepa-trepa de novo. Léo sorriu. Eu tenho praticado. Dona Chen no hotel disse que eu fiquei mais forte. Maia vinha levando Léo para o trabalho com ela com mais frequência ultimamente, quando sua babá regular não estava disponível. Dona Chen, sua supervisora, tinha um carinho especial pelo Léo,
e o deixava ajudar com pequenas tarefas enquanto Maya limpava os quartos. Léo adorava se sentir útil. Exatamente às 10 horas, a caminhonete do Daniel parou em frente ao prédio do apartamento delas. Maya estava observando da janela e ela o viu verificar o reflexo no retrovisor antes de sair. "Ele chegou!" Léo gritou, pulando do sofá onde esperava com a jaqueta vestida há 20 minutos. Maya abriu a porta antes que Daniel pudesse bater. Ele estava no corredor, segurando uma sacola de papel pequena e parecendo nervoso. "Oi", ele disse. "Oi", Maya respondeu. "Léo está pronto desde as 9h30. Eu trouxe algo." Daniel ergueu a sacola. "Espero que esteja tudo bem. Não é nada grande só." "O que é?" Léo perguntou, aparecendo ao lado de Maya. "Uma pipa", Daniel disse, se abaixando até a altura do Léo. "Pensei que se o vento diminuir, poderíamos tentar empiná-la no parque." O rosto de Léo se iluminou. "Sério? Minha própria pipa? Se sua mãe disser que tudo bem." Maya olhou entre eles, seu coração fazendo coisas complicadas. "Está tudo bem. Foi muito gentil da sua parte." A viagem até o parquinho foi mais fácil desta vez. Léo tagarelou sobre a semana dele, contando a Daniel sobre o forte que tinha construído, o quebra-cabeça que tinha montado e o livro que a professora Green lera na creche sobre um leão que aprendeu a ser corajoso. "Eu também sou corajoso", Léo anunciou. "Mama diz que eu sou o menino mais corajoso que ela conhece." "Eu acredito nisso", Daniel disse, encontrando os olhos de Maya no retrovisor. "Coragem é de família." No parque, Léo foi direto para o trepa-trepa. Com a ajuda de Daniel, ele conseguiu se segurar por quase 10 segundos antes de descer com um sorriso orgulhoso. "Você viu, mama? Aguentei mais dessa vez." "Eu vi, meu amor. Você está ficando tão forte." Passaram 1 hora brincando nos aparelhos, depois tentaram empinar a pipa no campo aberto ao lado do parquinho. O vento estava perfeito, e logo a pipa azul brilhante dançava bem alto sobre suas cabeças. Maya observava Daniel ensinar Léo a controlar a linha, como soltar e puxar, para fazer a pipa mergulhar e subir. A concentração do filho era total, a linguinha levemente para fora, enquanto ele se concentrava nos movimentos delicados. "Olha, mamãe", Léo chamou. "Estou empinando sozinho. Você está indo muito bem." "Meu querido." Maya se pegou relaxando pela primeira vez em dias. Aquilo parecia normal, natural, como algo que eles faziam há anos, em vez de ser apenas a segunda vez que estavam todos juntos. "Maya", Daniel disse baixinho, vindo ficar ao lado dela enquanto Léo continuava a empinar a pipa. "Preciso te contar uma coisa." O estômago de Maya se apertou. "O quê?" "Minha mãe quer conhecer o Léo. Eu pensei que você disse que ela estava furiosa com tudo isso." "Ela está, mas também está curiosa. E eu acho que parte dela está começando a perceber que isso não vai sumir, que ela pode fazer parte da vida de Léo ou perder completamente a chance de conhecer o neto." Maya observou Léo rir, enquanto a pipa fazia um mergulho repentino e depois subia novamente. "O que você disse a ela? Que a decisão não é minha, é sua. Você é a mãe dele, e você decide quem tem acesso a ele." Maya apreciou isso, mas também colocou o peso da decisão diretamente sobre seus ombros. "O que você acha que eu deveria fazer?" Daniel ficou em silêncio por um momento. "Honestamente, acho que ela precisa conquistar o direito de conhecê-lo. Ela te machucou, nos manteve separados por 5 anos. Ela não pode simplesmente chegar agora e bancar a avó só porque lhe convém. Mas ela é a avó dele. Ser parente de alguém não te torna automaticamente família", Daniel disse. "Família é sobre amor, respeito e colocar as necessidades da criança em primeiro lugar. Se ela não conseguir fazer isso, se ela for te tratar mal ou fazer Léo se sentir indesejado, então ela não terá acesso", Maya completou. "Exatamente." Maya pensou em sua própria família, no primo Ray que a ajudou a criar depois que seus pais morreram, na forma como a dona Alvarez se tornou como uma avó para Léo, sem nenhuma conexão de sangue. Daniel estava certo. Parentesco de sangue não faz família. O amor faz. "Se ela quer conhecer o Léo", Maya disse lentamente, "ela precisa me pedir desculpas primeiro. Desculpas de verdade. Não um sinto muito que você se machucou, mas um sinto muito por eu ter errado. E ela precisa entender que Léo e eu somos um pacote completo. Ela não pode aceitá-lo enquanto me trata como lixo."
Daniel sorriu. Eu vou falar com ela. E Daniel, se ela disser uma única coisa que faça Léo se sentir mal consigo mesmo, sobre a família dele, sobre qualquer coisa, acabou. Não me importa se ela é a avó dele. Eu não vou deixar ninguém machucá-lo. Eu não esperaria menos, Daniel disse. Você é uma mãe incrível, Maia. Espero um dia ser metade do pai que você é. Maia sentiu os olhos marejarem. Você já é um bom pai. Olha para ele. Ambos se viraram para observar Léo, que agora estava deitado de costas na grama, segurando a linha da pipa e observando-a dançar contra o céu nublado. O rosto dele estava sereno, feliz de um jeito que Maia não via há muito tempo. Ele parece contente, Daniel observou. Ele tem estado diferente esta semana, mais calmo, como se algo que o preocupava tivesse se resolvido. O que o preocupava? Maia hesitou, então decidiu ser honesta. Que ele não era bom o suficiente, que era por isso que o pai dele não estava por perto. Eu tentei dizer a ele que não era culpa dele, mas acho que uma parte dele sempre se perguntou. O rosto de Daniel se contorceu de dor. Meu Deus, Maia, eu nunca quis que ele se sentisse assim. Eu sei. Mas agora ele não precisa mais se perguntar. Agora ele sabe que o pai dele quer estar com ele. Eles recolheram a pipa quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Léo ficou desapontado que a brincadeira estava acabando, mas animou-se quando Daniel sugeriu que parassem para tomar um chocolate quente no caminho para casa. A pequena cafeteria perto do apartamento de Maia era quente e aconchegante, com cadeiras desparelhadas e desenhos de crianças locais grudados nas paredes. Léo escolheu uma mesa perto da janela, onde podia observar a chuva. Isso é bom, Léo disse, envolvendo suas pequenas mãos na caneca de chocolate quente. Como uma família faz. A respiração de Maia engasgou. Daniel estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela com a sua, por um breve momento. É, Daniel disse, a voz suave. É sim. Enquanto dirigiam para casa, Léo adormeceu no banco de trás, exausto das atividades da manhã. Maia se viu estudando o perfil de Daniel enquanto ele dirigia, notando como o maxilar dele havia relaxado, como os ombros não estavam tão tensos quanto antes. Você parece diferente, ela disse baixinho. Diferente como? Mais feliz, mais leve, de alguma forma. Daniel ficou em silêncio por um momento. Eu me sinto eu mesmo pela primeira vez em anos, como se eu tivesse tentado ser outra pessoa por tanto tempo que esqueci quem eu realmente era. Quem você estava tentando ser? O filho perfeito, o noivo perfeito, o empresário perfeito, alguém que nunca errava, nunca desapontava ninguém, nunca queria nada que não fosse prático e apropriado. E quem é você de verdade? Daniel sorriu, olhando para Léo adormecido no espelho retrovisor. Um pai. Um homem que quer ensinar o filho a empinar pipa e construir cabanas, e ser corajoso o suficiente para alcançar coisas que parecem muito altas. Maia sentiu algo quente se desdobrar em seu peito. Acho que Léo gostaria muito dessa versão sua. Espero que sim, porque é quem eu pretendo ser de agora em diante. Chegaram ao prédio de apartamentos de Maia, e Daniel carregou Léo, ainda dormindo, com cuidado para o andar de cima. Maia destrancou a porta e os levou ao pequeno quarto de Léo, onde Daniel gentilmente deitou o filho na cama. Léo se mexeu quando Maia tirou os sapatos dele. Mamãe, ele murmurou. O Daniel ainda está aqui? Estou aqui, Daniel disse suavemente. Quer que eu ajude a te cobrir? Léo assentiu sonolento. Juntos, Maia e Daniel puxaram as cobertas até o queixo de Léo e se certificaram de que seu leão de pelúcia estivesse ao alcance. Daniel? Os olhos de Léo estavam sonolentos, mas focados. Você vem na semana que vem? Se sua mãe disser que tudo bem, eu gostaria de vir na semana que vem. E na outra. E na outra. Bom, Léo disse, com um sorriso satisfeito. Talvez a gente possa construir uma cabana de verdade da próxima vez. Eu adoraria construir uma cabana com você, Daniel disse. Léo voltou a dormir, e Maia e Daniel saíram do quarto na ponta dos pés. Na pequena sala de estar, ficaram de frente um para o outro, subitamente sem saber o que viria a seguir. Obrigado, Daniel disse, pelo dia de hoje, por me deixar fazer parte disso. Obrigada pela pipa. E por... Maia lutou para encontrar as palavras. Por querer isso, por querer ele. Maia, Daniel se aproximou. Preciso que você saiba de algo.
Isso não é só sobre o Léo. Quer dizer, ele é a coisa mais importante, mas... Mas o quê? Estar com vocês dois hoje, ver você como mãe, ver o quão incrível você é, isso me lembra porque eu me apaixonei por você em primeiro lugar. O coração de Maya disparou. Daniel, não podemos. É muito complicado. Precisamos focar no Léo agora. Eu sei. Não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse. A voz de Daniel era gentil. Que o que tivemos antes foi real. Que importou. Que você importou. Maya sentiu as lágrimas ameaçarem novamente. Importou para mim também. Aconteça o que acontecer entre nós, vamos ser bons nisso. Em sermos pais juntos. Eu sinto isso. Espero que você esteja certo. Daniel foi em direção à porta, então parou. Maya, sobre a minha mãe. Não se sinta pressionada a dizer sim. Leve o tempo que precisar para decidir. Vou sim. E Maya, o que quer que você decida, eu vou apoiar. Leo vem primeiro. Todo o resto é secundário. Depois que Daniel saiu, Maya fez uma xícara de chá e sentou em seu pequeno sofá, pensando no dia. Leo tinha estado tão feliz, tão natural com Daniel. E Daniel tinha sido tudo o que ela esperava que ele fosse como pai. Paciente, gentil, presente. Pela primeira vez em 5 anos, Maya se permitiu imaginar um tipo diferente de vida. Não necessariamente um relacionamento romântico. Isso era muito complicado, muito arriscado agora. Mas uma parceria. 2 pessoas trabalhando juntas para criar um filho que ambos amavam. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de Daniel. Obrigado pelo dia de hoje. Léo é incrível. Você deveria ter orgulho da pessoa maravilhosa que você criou. Maya respondeu. Obrigada por ser tão bom com ele. Não o via tão feliz há muito tempo. Eu também não estava tão feliz há muito tempo. Veio a resposta dele. Bons sonhos, Maya. Dê um abraço no Léo por mim quando ele acordar. Maya deixou o telefone de lado e foi verificar Leo mais uma vez. Ele estava dormindo tranquilamente, a linha da pipa ainda frouxamente enrolada em seus dedos, como se estivesse segurando a felicidade do dia, mesmo em seus sonhos. Bons sonhos, meu amor, Maya sussurrou. O papai diz que te ama. Foi a primeira vez que ela usou essa palavra em voz alta. Papai. Parecia estranho e maravilhoso e aterrorizante tudo ao mesmo tempo. Mas enquanto observava Léo dormir, Maya percebeu que não estava mais aterrorizada. Pela primeira vez em 5 anos, ela estava esperançosa. 3 semanas depois, Maya estava de pé em frente ao espelho do banheiro, escovando o cabelo e tentando acalmar os nervos. Hoje era a noite. Evelyn Whittaker finalmente concordara em se desculpar. E Maya concordara em levar Léo para conhecer a avó. O encontro aconteceria na casa de Daniel, um território neutro onde Evelyn não poderia controlar o ambiente completamente. Daniel havia sido claro com a mãe. Ela pediria desculpas a Maya primeiro, e se Maya sentisse que o pedido de desculpas era genuíno, ela apresentaria Léo. Caso contrário, a visita terminaria imediatamente. Léo estava animado para conhecer a avó, embora Maya não tivesse certeza se ele compreendia totalmente o que aquilo significava. Para ele, ela era apenas mais uma parente que queria conhecer Lo, como quando a namorada do Ray veio jantar. Mamãe, Leo disse, aparecendo na porta do banheiro usando seu melhor suéter. Estou bem? Você está perfeito, meu amor. Maya se ajoelhou para arrumar a gola da camisa dele. Lembra do que conversamos? Ser educado e usar meus bons modos. E se eu não quiser abraçar ninguém, eu não preciso. Isso mesmo. E se você quiser ir embora a qualquer momento, é só me dizer, ok? Léo assentiu seriamente. Aos 4 anos, ele era bom em perceber quando os adultos ao seu redor estavam nervosos. Maya tentou esconder sua ansiedade, mas Léo era muito perspicaz. A casa de Daniel era maior do que Maya esperava, mas não ostentosa. Ficava em uma rua tranquila, arborizada com carvalhos, com uma varanda na frente que parecia feita para sentar e ver a vida passar. Daniel os encontrou na porta, e Maya pôde ver a tensão em seus ombros apesar do sorriso. Ela está na sala de estar, ele disse baixinho para Maya. Você não precisa fazer isso se não estiver pronta. Estou pronta, Maya disse, embora seu estômago estivesse dando voltas. Daniel os levou por um corredor forrado com fotos de família. Maya vislumbrou Daniel quando criança, banguela e sorridente, antes de chegarem à sala de estar onde Evelyn Whittaker esperava.
A mulher mais velha havia se vestido cuidadosamente para a ocasião, com um vestido azul marinho que era elegante, mas não intimidador. Ela se levantou quando entraram, as mãos firmemente entrelaçadas à frente dela. Maya, Evelyn disse, a voz cuidadosamente controlada. Obrigada por vir. Dona Whittaker, Maya respondeu educadamente. Léo se apertou ao lado de Maya, de repente tímido. Daniel se agachou até a altura de Léo. Léo, esta é minha mãe, sua avó. Léo olhou para Evelyn com olhos curiosos. Oi, ele disse, com sua voz pequena e séria. Olá, Léo, Evelyn disse, e Maya ficou surpresa ao ouvir a voz dela suavizar. Estou muito feliz em te conhecer. Mamãe, Léo sussurrou. Ela parece com o Daniel. Maya sorriu apesar do nervosismo. Sim, ela parece. Evelyn respirou fundo. Maya, devo a você um pedido de desculpas. De verdade. Ela olhou diretamente para Maya, não para Daniel, não para Léo. 5 anos atrás, eu interferi no seu relacionamento com meu filho. Eu apaguei suas mensagens, atendi suas ligações e te disse para ficar longe. Eu disse a mim mesma que estava protegendo Daniel, mas na verdade estava me protegendo minha ideia de como a vida dele deveria ser. Maya não disse nada, esperando. Eu estava errada, Evelyn continuou. Errada em tomar decisões por 2 adultos, errada em manter um pai longe do filho, errada em te julgar sem te conhecer. A voz dela vacilou um pouco, e eu sinto profunda e verdadeiramente pelas dores que causei a você e pelos anos que Léo passou sem o pai. Maya estudou o rosto da mulher mais velha, procurando por qualquer sinal de que aquilo era apenas mais uma manipulação. Mas tudo o que viu foi arrependimento genuíno e algo que parecia vergonha. Eu aceito suas desculpas, Maya disse baixinho. Alívio inundou as feições de Evelyn. Obrigada, mas Dona Whittaker, Maya continuou, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Léo é minha prioridade. Ele sempre será. Se a senhora for fazer parte da vida dele, precisa respeitar que ele vem como um pacote completo. A senhora não pode ter um relacionamento com ele enquanto me trata mal. Eu entendo, Evelyn disse. E eu espero que, com o tempo, você possa me permitir conhecer vocês dois. Quem vocês realmente são, não a versão que eu inventei na minha cabeça. Léo vinha ouvindo essa troca com a atenção séria que dava a todas as conversas de adultos. Agora, ele puxou a mão de Maya. Mamãe, ele sussurrou, posso mostrar a ela minha pipa? Maya olhou para Daniel, que assentiu encorajadoramente. A senhora gostaria de ver a pipa do Léo. Dona Whittaker? Eu adoraria, Evelyn disse, e pela primeira vez, seu sorriso pareceu genuinamente caloroso. Léo correu para pegar a pipa no carro de Daniel e logo estava explicando à avó como funcionava, como se tinha que soltar a linha devagar, como o vento a pegava e a fazia dançar. Maya observou do sofá, enquanto Léo demonstrava a técnica adequada de empinar pipa na sala de estar, enquanto Evelyn ouvia com o tipo de atenção geralmente reservado às mais importantes apresentações de negócios. Ele é notável, Evelyn disse a Maya durante uma pausa na explicação de Léo. Tão articulado, tão atencioso. Ele é um bom menino, Maya disse simplesmente. Você fez um trabalho incrível em criá-lo. Eu consigo ver o Daniel nele, mas também consigo ver você. A bondade, a força. Maya sentiu parte da tensão deixar seus ombros. Obrigada. Passaram 1 hora juntos, tempo suficiente para Léo se sentir mais à vontade com a avó, para Evelyn ouvir sobre seus livros favoritos e seus sonhos de aprender a nadar e seus planos de ser alto o suficiente para o trepa-trepa até o aniversário dele. Quando chegou a hora de ir, Evelyn abraçou Léo para se despedir com cuidado, gentilmente, respeitando o espaço dele. Vou te ver de novo, vovó? Léo perguntou. Espero que sim, Evelyn disse. Se sua mãe disser que tudo bem. Léo olhou para Maya. Tudo bem, mamãe? Maya olhou para Evelyn, viu a esperança e a humildade no rosto dela e tomou sua decisão. Sim, meu amor, tudo bem. Enquanto dirigiam para casa, Léo tagarelava sobre a avó, sobre a casa dela, sobre os biscoitos que ela prometera fazer para ele da próxima vez. Ela parece legal, Léo disse, mas não tão legal quanto você e o Daniel. O que você quer dizer, querido? Ela está se esforçando muito para ser legal. Você e o Daniel são legais sem precisar se esforçar. Boca de criança não esconde nada.
Léo havia sentido exatamente o que Maia havia, que Evelyn estava se esforçando, mas que a facilidade e o carinho entre Léo e seus pais era algo completamente diferente. Naquela noite, depois que Léo adormeceu, Maia sentou em seu sofá com o laptop, finalmente pronta para anotar alguns dos pensamentos que rodopiavam em sua cabeça há semanas. Ela não estava escrevendo para ninguém mais ver, apenas para si mesma. Um registro daquele tempo estranho, maravilhoso e aterrorizante em que tudo mudou. Hoje Léo conheceu a avó dele, ela digitou. Foi melhor do que eu esperava. Ela pediu desculpas, desculpas de verdade, e Léo estava com seu charme habitual. Mas a melhor parte foi ver Daniel com os dois. Ele é tão natural como pai, tão confiante de um jeito que não tem nada a ver com negócios, dinheiro ou reputação. Apenas confiante no amor que sente por Léo. Maia fez uma pausa, pensando nas últimas semanas. As visitas de sábado ao parquinho, que haviam se tornado tão parte da rotina deles quanto as compras de supermercado e a roupa para lavar. A forma como Léo começou a dormir melhor, mais tranquilamente, desde que Daniel se tornou uma parte regular da vida dele. A forma como seus próprios sonhos começaram a incluir a possibilidade de felicidade. Acho que vamos ficar bem, ela escreveu. Não perfeito, não sem desafios, mas bem. Léo vai crescer sabendo que o pai o ama. Ele vai ter avós e uma família maior e todas as coisas que eu sempre quis dar a ele, mas não podia. Maia salvou o documento e fechou o laptop. Do lado de fora de sua janela, ela podia ver as luzes no apartamento da Dona Álvares e o brilho suave dos postes de luz que faziam o bairro parecer seguro e familiar. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de Daniel. Como você se sentiu hoje à noite? Sei que foi muita coisa. Maia respondeu. Pareceu um começo, um bom começo. Tenho orgulho de você, veio a resposta dele, por dar uma chance a ela, por proteger Léo enquanto ainda se abria para a possibilidade de ter uma família. Tenho orgulho de você também, por enfrentá-la, por nos escolher. Houve uma pausa então. Maia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está feliz? Quer dizer, realmente feliz, não apenas bem, ou se virando, ou dando um jeito. Você está feliz? Maia pensou sobre isso. Por anos, sua definição de felicidade havia sido simples. Léo estava saudável, eles tinham um teto sobre suas cabeças e estavam seguros. Ela se treinou para não querer mais, para não esperar mais. Mas agora ela acordava ansiosa pelas mensagens de Daniel. Agora Léo falava sobre o pai dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora ela podia imaginar um futuro que incluía jantares em família e festas de aniversário e manhãs de Natal, com mais do que apenas ela e Léo ao redor da árvore. Sim, ela respondeu. Acho que estou feliz. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Bom, Daniel respondeu. Você merece a felicidade, Maia. Você merece tudo de bom. Maia deixou o telefone de lado e foi verificar Léo mais uma vez. Ele estava dormindo tranquilamente, seu leão de pelúcia debaixo de um braço e um pequeno sorriso no rosto. Bons sonhos, meu amor, Maia sussurrou. Amanhã será outro bom dia. E pela primeira vez em 5 anos, ela realmente acreditou nisso. 6 meses depois, Maia estava na cozinha da casa de Daniel, ajudando-o a fazer panquecas, enquanto Léo arrumava a mesa com a concentração cuidadosa que dedicava a todas as tarefas importantes. Tinha sido uma transição gradual, essa mistura das suas vidas. Primeiro visitas de sábado e domingo. Depois jantares durante a semana e pernoites quando Maia tinha que trabalhar até tarde. Agora Léo tinha seu próprio quarto na casa do pai, completo com a cabana que ele e Daniel haviam construído juntos, e uma coleção de livros que liam antes de dormir. Maia ainda tinha seu próprio apartamento, ainda mantinha sua independência, mas cada vez mais, aquela casa também parecia um lar. Mamãe, Léo disse, subindo em uma cadeira na mesa da cozinha. Daniel disse que a gente podia plantar um jardim no quintal. A gente pode plantar leões? Maia e Daniel trocaram olhares divertidos. Você não pode plantar leões, meu amor, mas podemos plantar flores que são amarelas como a juba de um leão. Tá bom, Léo disse, satisfeito com o compromisso. E talvez alguns legumes também. Dona Álvares disse que jardins precisam de legumes para serem jardins de verdade.
A dona Álvares é muito sábia, Daniel disse, virando uma panqueca com mais charme do que o necessário, só para fazer Léo rir. Eles haviam encontrado o seu ritmo, os três. Daniel era tudo o que Maia esperava que ele fosse como pai, paciente, presente, infinitamente interessado nos pensamentos e sonhos de Léo. E Léo havia florescido sob a atenção, tornando-se mais confiante, mais seguro de si mesmo. O relacionamento de Maia com Daniel era mais complicado. Eles eram parceiros na criação do filho, amigos que compartilhavam uma intimidade natural, nascida de sua história e de seu amor por Léo. Mas havia algo mais também, algo que nenhum dos dois havia nomeado ainda. Um calor que não tinha nada a ver com Léo, uma conexão que parecia um retorno para casa. No que você está pensando? Daniel perguntou, cutucando o ombro dela enquanto pegava o xarope. Só. Nisso, Maia disse, gesticulando para a cozinha ensolarada onde Léo agora estava construindo uma torre de guardanapos. Como parece normal. Como parece certo. Os olhos de Daniel estavam suaves enquanto ele olhava para ela. Parece certo mesmo. Mesmo sendo complicado, as melhores coisas geralmente são. Após o café da manhã, Léo correu para brincar no quintal enquanto Maia e Daniel lavavam a louça. Eles haviam desenvolvido uma rotina fácil para isso também, trabalhando um em torno do outro na cozinha como se fizessem isso há anos. Maia, Daniel disse enquanto secava o último prato, quero te perguntar uma coisa. Algo no tom dele a fez erguer os olhos de onde limpava o balcão. Está bem. O aniversário do Léo é no mês que vem. Eu sei. Ele está planejando a festa desde janeiro. Eu estava pensando, e se fizéssemos aqui, no quintal? Eu poderia montar um pula-pula, talvez convidar algumas crianças da escolinha dele. Maia sentiu um calorzinho no peito. Você quer dar uma festa de aniversário para o Léo? Eu quero dar uma festa de aniversário para o nosso filho. Daniel corrigiu gentilmente. Com você, como uma família. Maia olhou pela janela para Léo, que examinava algo no canteiro de flores com a atenção intensa que ele dedicava a todas as suas descobertas. Ele adoraria isso. Isso é um sim? Isso é um sim. O sorriso de Daniel era radiante. Que bom, porque eu talvez já tenha ligado para o lugar do pula-pula. Maia riu. Você estava bem confiante de que eu diria sim. Eu estava esperançoso, Daniel disse. Estou esperançoso sobre muitas coisas ultimamente. Tipo o quê? Daniel se aproximou, perto o suficiente para Maia sentir o cheiro do pós-barba dele, para ver os pontinhos dourados em seus olhos castanhos. Como nós, como a possibilidade de que um dia este arranjo possa se tornar algo mais permanente. Maia prendeu a respiração. Daniel, eu sei que é complicado. Eu sei que ainda estamos nos acertando. Mas, Maia, eu estou apaixonado por você. Eu estou apaixonado pela mãe que você é, pela mulher que você se tornou, pela força que você demonstrou. Estou apaixonado pela vida que estamos construindo juntos. Maia sentiu as lágrimas virem aos olhos. Estou com medo. Eu também. Mas também estou cansado de ser cuidadoso o tempo todo, cansado de fingir que o que sinto por você é só por causa do Léo. O que você está dizendo? Estou dizendo que quando imagino o futuro, vejo você nele. Não apenas como a mãe do Léo, mas como minha parceira, meu, tudo. Maia o olhou por um longo momento, esse homem que havia se tornado tão importante para a pequena família deles, que havia se provado repetidamente, não com grandes gestos, mas com uma presença constante, que amava o filho deles ferozmente e que a olhava como se ela fosse preciosa. Daniel, ela disse suavemente, eu também te amo. O rosto dele se iluminou como o de Léo quando ele conseguia algo pelo qual vinha trabalhando há muito tempo. É sério, é sério. Eu tenho lutado contra isso por meses, dizendo a mim mesma que era muito arriscado, muito complicado, mas você está certo. As melhores coisas geralmente são complicadas. Daniel segurou o rosto dela nas mãos, os polegares roçando nas maçãs do rosto dela. Posso te beijar? Maia assentiu, e quando os lábios dele encontraram os dela, foi como voltar para casa e começar uma aventura, tudo ao mesmo tempo. Eles se separaram ao som da voz de Léo, chamando do quintal. Mamãe, Daniel, venham ver o que eu achei. Maia e Daniel sorriram um para o outro, então foram para fora ver que tesouro o filho deles havia descoberto.
Léo estava agachado perto da cerca do fundo, o rosto brilhando de excitação. Olha, florzinhas bebês. Elas estão crescendo sozinhas. Maia se ajoelhou ao lado dele para examinar os pequenos brotos verdes que rompiam o solo. Essas são as primeiras florzinhas a aparecer na primavera, meu amor. Elas são corajosas, Léo disse seriamente. Brotando quando a estação ainda está começando. Sim, Maia disse, olhando para Daniel. Elas são muito corajosas. Podemos ajudá-las a crescer? Léo perguntou. Podemos regá-las e garantir que tenham bastante sol, Daniel disse, sentando na grama ao lado deles. Mas, principalmente, só precisamos confiar que elas sabem o que estão fazendo. Léo assentiu, satisfeito com a resposta. Acho que elas vão ser lindas. Maia olhou para sua pequena família, seu filho e o homem que amava. Ambos, estudando os pequenos brotos com a mesma concentração séria, e sentiu o coração inchar de felicidade. Eu também acho, ela disse. Acho que elas vão ser lindas. Enquanto eles se sentavam juntos, sob o sol de primavera, observando Léo regar gentilmente as novas plantinhas, com um pequeno regador que Daniel havia comprado só para ele, Maia percebeu que era isso que ela esperava por todos aqueles anos. Não apenas amor, mas pertencimento. Não apenas felicidade, mas lar. Levou tempo, paciência e muita coragem. Mas como as florzinhas que rompem o solo depois do inverno, eles confiaram no processo e encontraram seu caminho para algo bonito. Algo pelo qual valia a pena lutar. Algo que valia a pena proteger. Algo que valia a pena celebrar. Um dia comum, extraordinário, de cada vez. Um ano depois, Maia estava no mesmo quintal, agora exuberante com o jardim que haviam plantado juntos. Léo tinha 5 anos agora, alto o suficiente para alcançar as barras de macaco no parquinho, confiante o suficiente para começar o jardim de infância no segundo semestre. Daniel apareceu ao lado dela, envolvendo-a pela cintura por trás. Na mão esquerda dela, uma aliança simples de ouro captava a luz do sol da manhã. Pronta? Ele perguntou. Maia assentiu, olhando para o pequeno grupo reunido na varanda dos fundos. Dona Alvarez com sua câmera pronta, Ray revirando os olhos de forma bem-humorada com a agitação, Evelyn segurando um presente embrulhado em papel com leões, a senhora Greene radiante de orgulho com o quanto Léo havia crescido. Léo, Maia chamou. Hora das fotos. O filho deles correu na direção deles, com manchas de grama nos joelhos e um sorriso no rosto que era puro brilho. Ele se jogou nos braços que o esperavam, e eles o pegaram juntos, erguendo-o alto entre eles enquanto Dona Álvares tirava foto atrás de foto. Essa era a família deles. Complicada, imperfeita e absolutamente linda. E era tudo o que eles sempre sonharam, e mais.